Fala galera, sejam bem-vindos à nossa jornada rumo à aprovação em concursos policiais. Hoje eu quero mostrar para vocês técnicas e estratégias que fizeram aprovar em concurso policial e sair da vida de concurseira para concursada e mudar completamente a minha vida. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Raíza Morel, aprovada 5 vezes em concursos públicos, dentre eles Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Paraná, Polícia Penal do Rio Grande do Sul, CPM Santa Catarina e Polícia Militar de Santa Catarina. Hoje eu vou falar sobre o jeito certo de estudar para concurso. Mas antes eu quero falar e contar um pouquinho da minha trajetória ao longo desses anos. Gente, desde que eu entrei na faculdade, há muitos anos atrás, eu já sonhava em fazer concurso público, em me tornar concursada na área da segurança pública que eu sempre admirei e sonhei em fazer parte. Mas durante a faculdade, terminei a faculdade, estudei um ano para a prova da ordem, passei, mas eu não queria advogar. Então, os meus estudos e a minha caminhada, minha jornada no mundo dos concursos começou em 2018. Mas 2018 eu não sabia e não fazia ideia como começar a estudar para concurso público, porque eu não tinha nenhuma referência, ninguém na minha família era concursado, eu não tinha amigas concursadas, então para mim aquilo era tudo novo. Ao passar dos anos, eu fiquei 2 anos estudando sem estratégia, sem método, pulando de concurso em concurso, enfim, vários erros que eu vou mostrar para vocês hoje, os principais que eu cometi e que eu não quero que você cometa depois dessa aula. Mas foi quando que, em 2020, quando iniciou a pandemia, eu falei, eu vou mudar. Eu vou mudar completamente os meus hábitos, eu vou traçar metas, objetivos e comecei a fazer uma peneira. O que eu estava fazendo de errado? Por que eu estava errando e não estava tendo resultado? Aquilo me frustrava bastante, porque além do financeiro, eu estava trabalhando numa biblioteca meio período, porque eu tinha o outro período para estudar para concurso público. Mas eu ganhava um salário mínimo. Foi então que eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Então, eu acordava às 5 da manhã, estudava até meio-dia, ia para a biblioteca trabalhar, trabalhava até 5h30, 6 horas e depois começava como motorista de aplicativo e trabalhava até umas 8h30, 9 horas da noite, dependendo do movimento como é que tava. Essa rotina fiquei por um bom tempo, então era freneticamente corrida, eu estudava de segunda a segunda, aquilo já fazia parte da minha rotina, a gente acaba que a gente acostuma. Eu nunca imaginei acordar às 5 horas da manhã para estudar para concurso, mas foi aí que eu comecei a obter resultados. Foi quando, em 2021, saiu o concurso e edital da Polícia Federal. Eu estudei 8 meses para essa prova e não consegui passar. Bati na trave. E sabe aquele luto que a gente vive pós-aprovação? É super natural e normal. Hoje eu entendo que às vezes a gente coloca muito peso na hora da prova. A gente coloca muita expectativa. Isso acaba também nos atrapalhando no dia da prova. Então, vivi aqueles dias pós-prova, pós-reprovação, porque faltou muito pouco para aprovar. Mas também não era para ser, né? Então, vida que segue, eu continuei estudando. Parei de trabalhar como motorista de aplicativo e comecei a advogar na área criminal, que eu gosto bastante também, mas que eu não via advogando a longo prazo. Eu queria e precisava da estabilidade que o concurso público traz e que me trouxe, né? Essa estabilidade financeira, essa segurança de todo mês a gente tá ali com o nosso salário, com a nossa remuneração. Então, em 2021, eu segui trabalhando, estudando, trabalhando na biblioteca, comecei a advogar. Então eu tinha 2 trabalhos e seguia estudando para concurso público. Foi então que 2022, e logo no início do ano, eu estava em 2 trabalhos, né? Eu fui demitida em 40 dias dos 2 trabalhos. Inacreditável, eu achei que isso não poderia acontecer, mas aconteceu. E nesses momentos de dificuldade que a gente precisa se agarrar a alguma coisa. Foi então que saiu o edital da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, que é o cargo que eu tô hoje. E meu namorado até foi um dos meus maiores incentivadores e falou, cara, estuda que tu vai passar. Então eu estudei, foram 40 e poucos, quase 50 dias de estudo específico para aquele concurso. Claro que eu nunca tinha parado de estudar nesses anos, então eu já tinha construído a minha base de estudos. Então foram 45 dias, 50 dias de estudos até a data dessa prova. Eu fui super tranquila, estudei bastante, me dediquei nesse tempo que eu tive para estudar, né, que não foram muitos dias, e para minha surpresa, eu passei. Gente, eu também não esperava, porque o estudo pós-edital, do jeito que eu estudei, eu não tinha tanta expectativa nessa prova.
porque eu tinha estudado pouco, mas em contrapartida eu tinha anos de estudo já tinha toda a minha base construída, que eu vou falar também para você sobre essa base mais adiante nessa aula. Mas então eu aprovei. Logo eu fui nomeada, logo eu fui empossada e a minha vida mudou completamente. Gente, essa segurança que eu buscava, eu precisava preencher essa lacuna, eu precisava disso. E foi isso que aconteceu. No momento que tu toma posse do teu cargo, não tem explicação, faz tudo valer a pena. Tudo vale a pena. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre o jeito certo e o jeito errado de estudar para concursos. Os principais erros que eu cometi. Então, justamente, vamos começar com eles. Os principais pontos que eu errei quando eu iniciei minha vida de concurseira. E eu tenho certeza que 99% dos concurseiros já cometeram esses erros. Ou ainda vão cometer, mas só vão cometer aqueles que não assistirem essa aula. Então, começando hoje, começando com um jeito errado. Gente, eu sei que tem centenas de erros que a gente comete ao longo da nossa preparação, mas eu separei hoje os principais erros que eu cometi e que atrasaram a minha aprovação no concurso público. Então, primeiro eu vou começar falando sobre os resumos. E confesso que é bem polêmico, por quê? Gente, a gente aprende lá na faculdade, nas escolas, que a gente precisa escrever para aprender. Muita gente acha que precisa disso e que está completamente equivocado. Quando eu comecei a estudar, eu queria fazer resumos de todas as aulas, de todas as matérias. Mas para pensar. Por exemplo, o concurso da Polícia Rodoviária Federal são 14 disciplinas. Cada disciplina tem em média de 15 a 20 aulas. Como que tu vai resumir, digamos, 20 aulas de 14 disciplinas em um curto período de tempo? Gente, a gente levaria muito tempo para terminar toda a matéria do edital. E o que vai acontecer nesse período? A gente vai se desmotivar, a gente vai entrar na curva do esquecimento. Então, assim, não tem necessidade da gente fazer resumos de todas as matérias. A gente tem que entender que a gente não precisa dos resumos para aprender. A gente não precisa dos resumos para revisar. Tem outras formas de fazer isso. Então, deixar para fazer os resumos daquelas matérias que a gente tem muita dificuldade, mas pontos bem específicos, aquela parte mais decoreba, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Os resumos não são fundamentais. Eles vão atrasar a gente a terminar toda aquela matéria do edital e vai acabar nos desmotivando ao longo da nossa preparação. Então, deixe para anotar pontos específicos, pontos que tu precisa decorar, fórmulas ou algumas coisas que tu tenha dificuldade. O segundo erro que eu mais cometi, eu tenho certeza que você também já cometeu ou iria cometer antes dessa aula, é estudar exclusivamente por videoaulas. Gente, o estudo por videoaulas é um estudo passivo. E o que é esse estudo passivo? A gente acaba absorvendo pouco daquela matéria. E a gente precisa, ao longo da nossa preparação, um estudo ativo, que é por meio de questões. É o estudo que a gente vai interagir com aquela matéria. A gente vai exigir mais do nosso cérebro. Então, estudar apenas por videoaulas é um estudo muito passivo. A gente não vai interagir. Por muitas vezes a gente está assistindo aquela aula e começa a viajar na batatinha e depois a gente aterriza de novo naquela aula. Então, aqueles momentos ali a gente acaba que não absorve nada da matéria. Então, deixa para assistir videoaulas em matérias que tu tenha dificuldade. Por exemplo, Polícia Federal. Aquela parte mais de TI, de informática, linguagem Python, linguagem X, realmente a gente precisa assistir uma videoaula para entender melhor alguns detalhes da programação. E ok, tá tudo bem, mas depois a gente vai, depois de assistir essa aula, dessa videoaula, a gente vai fazer, vai fazer questões para fixar aquela matéria e tá tudo bem. Mas, por exemplo, matérias que a gente não tem a necessidade de videoaula, a gente vai partir direto para o PDF. Então, não deixe teu estudo exclusivamente por videoaulas, porque é um estudo passivo, tu vai demorar muito mais tempo e tu não vai fixar toda a matéria que tu precisa. O terceiro ponto é a falta de resoluções de questões e revisões. Gente, lá quando eu iniciei em 2018, eu não fazia questões e muito menos revisões. Achava que isso não tinha importância nenhuma. As questões e as revisões, elas são fundamentais na tua preparação. As questões a gente precisa fazer para revisar a matéria, que é uma das formas de revisar, mas também a gente precisa para fixar a matéria, porque as questões, elas são um estudo de forma ativa. Então,
mesmo que tu tenha assistido uma videoaula de raciocínio lógico, por exemplo, que é uma matéria mais complicadinha de aprender ali no começo, depois faça exercícios. Tu só vai fixar aquela matéria fazendo muitas questões. Então, as questões, elas têm que estar diariamente no teu estudo. Isso é um dos principais erros que a gente comete. O quarto principal ponto do jeito errado é estudar sem um plano. Gente, é como se tu tivesse, sabe, no mar à deriva. Por quê? Como que tu vai estudar sem um plano, sem um método? Como é que na segunda-feira tu vai começar a estudar? Ah, mas que matéria eu vou estudar hoje? Ah, mas hoje eu acho que eu vou estudar português, amanhã eu vejo qual matéria eu vou estudar. Quantas horas eu vou estudar? Ah, eu acho que eu vou estudar quando sobrar tempo hoje. Não. A gente precisa determinar o tempo que a gente tem diariamente para estudar. A gente precisa determinar quando fazer as revisões. A gente precisa determinar quantas questões a gente vai fazer. Seja diária, seja mensal, seja, enfim. A gente precisa ter esse controle. Porque a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa saber o concurso que a gente quer, o cargo que a gente quer. Então, a gente precisa disso aqui para ter um plano, a gente precisa ter uma estratégia. Sem estratégia, a gente não vai chegar a lugar algum. O próximo ponto, que também é um grande erro, e esse, sem dúvida, todo mundo já cometeu, é pular de concurso em concurso. Gente, quem não tem aquele parente, aquela mãe, o pai, eu sei porque eu tenho, tá? Quando abre um concurso aleatório, que, por exemplo, eu estudo para carreiras policiais. Aí, sempre que abre um concurso aleatório, por exemplo, concurso do Banrisul, meu pai me liga e fala: Olha, abriu o concurso do Banrisul, por que tu não faz? Gente, sempre vai ter algum parente, algum amigo, alguém que vai te falar isso. E eu acho que inconscientemente a gente acha que fazendo a gente vai passar, porque lá no início, quando a gente não sabe, a gente não aprendeu a estudar para concurso e a gente não sabe como o mundo dos concursos funciona, a gente acha, eu vou fazer um concurso menor sem estudar porque talvez eu passe, vá que dependa da sorte. Não existe isso, tá? Passar em concurso público com sorte não existe. A sorte acompanha a competência. Aí sim, e acompanha também estratégia. Aí sim tu tem sorte. Mas sorte e fazer um concurso e passar sem estudar, sem método, sem nada, isso não existe. Então, pular de concurso em concurso, porque lá atrás, quando eu comecei assim, abri um edital, eu fazia. Abri o outro edital, eu fazia. Como que tu vai ficar bom se tu vai ficar pulando de concurso em concurso? Não vai terminar a matéria do edital, não vai ficar boa na banca da tua prova. Então, isso tudo aqui não tem como. Não tem como a gente buscar êxito se a gente ficar. Toda vez que abrir um edital novo, a gente ir atrás daquele edital. Então a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um cargo. A vantagem é. Quem estuda para carreiras policiais ou carreiras de tribunais, a gente acaba que a base do nosso estudo, as matérias básicas são as mesmas. Então, depois que a gente fica boa naquelas, a gente consegue fazer concursos em vários estados e de vários cargos afins, mas cargos afins. Eu vou falar um pouquinho mais agora quando eu falar sobre o jeito certo. Então, gente, esses são os principais erros que eu cometi quando eu comecei a estudar. Então, querer resumir todas as matérias de todas as aulas, assistir somente videoaulas, não fazer questões e não fazer revisões, estudar sem um plano e pular de concurso em concurso. E agora eu vou entrar e falar com vocês, depois de anos de estudo, e isso eu falo, pode ter certeza, com muita propriedade, porque faz 5 anos que eu tô nesse mundo de concursos e com a minha prática, com a minha experiência e com muito estudo e dedicação nesse mundo dos concursos, eu vou falar sobre o jeito certo, jeito eficaz de aprovar em concurso público. Vamos aos principais pontos. Gente, como eu falei anteriormente, que a falta de plano é uma coisa que atrasa a nossa aprovação, então o primeiro ponto que eu vou falar sobre o jeito certo é o plano de estudos mais organização. Gente, a gente precisa ter uma meta na hora de estudar. A gente precisa saber qual é o cargo, a gente precisa saber a banca, a gente precisa organizar a nossa rotina. Comece assim, organizando a tua rotina. A gente precisa ter o concurseiro que não é organizado, não vai conseguir. A gente precisa ter todo o nosso material organizado, a nossa rotina organizada. Tu sabe quanto tempo tu tem de estudo por dia para estudar?
Tu sabe o que é hora líquida, hora bruta? A gente precisa ter todas essas metas bem traçadas. Ah, hoje eu tenho, na segunda-feira eu tenho 2 horas para estudar. Então, tu vai estudar aquelas 2 horas, mas tu tem que saber quais matérias tu vai estudar nessas 2 horas. Quantas questões eu vou fazer naquele dia? Ah, eu vou começar fazendo 30 questões diárias. Depois eu vou aumentar para 40, depois eu vou aumentar para 50. Mas esse plano, essa organização tem que estar no papel, a gente tem que colocar no papel, seja por planilha, seja por planner, seja por calendário, por Google Agenda, a gente precisa ter isso bem traçado e organizado. Organização da rotina e organização dos teus estudos. Se é pré-edital, se é pós-edital, isso sim faz toda a diferença. E dentro desse plano de estudos, saber bem claro qual é o jeito que tu vai estudar. Se é por ciclo de estudos. O que é o ciclo de estudos? É um ciclo que tu vai seguir das matérias. Por exemplo, tu vai começar estudando 4 matérias. Então, hoje, que é quinta-feira, tu vai estudar a matéria 1 e a matéria 2. Na sexta-feira, tu vai estudar a matéria 3 e a matéria 4. No sábado, ou no próximo dia, não consegui estudar sábado, vou estudar no domingo, tu vai voltar a estudar a matéria 1 e a matéria 2. Exatamente como um ciclo, independentemente de dia, independentemente do que tu tenha para fazer. Tu vai sempre seguir estudando da onde tu parou, da matéria que tu parou, entendeu? Esse é o ciclo de estudos. E o quadro, que por muitos anos eu estudei por quadro horário, porque a minha rotina era muito controlada. O meu tempo era extremamente limitado. Então, eu precisava ter esse quadro bem dinâmico. E o que eu fazia? Eu planejava toda a minha semana, de segunda a segunda, na verdade, né? Então, eu acordava às 5 da manhã, 5h15 eu estava estudando. Então, 5h15 eu botava, na segunda-feira, eu vou estudar, um exemplo, direito constitucional. Aí, 6h15 eu estudava 1 hora cada disciplina e 1h30 as matérias que eu tinha maior dificuldade, sempre fazendo intervalos. Então, aí depois eu vou estudar português. Na terça-feira eu vou estudar informática e raciocínio lógico. Na quarta eu vou estudar matéria X e matéria Y. Esse é o quadro horário. Ele é mais engessado se tu tem uma rotina mais certinha, que por muito tempo eu tive. Hoje, devido ao meu plantão, a minha rotina louca, eu optaria por ciclo de estudos. Então, depende muito da tua rotina. Como é teu trabalho, se tu tem uma rotina engessada, se tu consegue cumprir, o quadro horário ele é muito eficaz e muito bom. Então, a gente tem que ter essa organização, esse plano de estudos, e aí definir qual o método que tu vai utilizar para estudar, se é por ciclo ou por quadro horário. O segundo ponto, muito importante, é o estudo ativo, utilizando o método ERA. Primeiro, o que é o estudo ativo? Gente, o estudo ativo, como eu já comentei brevemente, é aquele estudo que a gente interage mais com a matéria. Ele é fundamental. Por quê? Porque é por meio do estudo ativo que o nosso cérebro vai fixar. E a gente só fixa aquela matéria à noite quando a gente dorme. Então, gente, a gente precisa utilizar de forma ativa. E como que eu utilizo de forma ativa? Um dos meios é por meio de questões. Por quê? Faz com que tu consiga interagir, entendeu? Então, o PDF, a leitura do PDF, ela pode se tornar ativa, ela é um estudo passivo, mas se tu interagir com o PDF, ele se torna ativo também. Por exemplo, tu faz aquela leitura e aí tu para determinado ponto que tu acabou de ler e tu pergunta e responde sobre aquele parágrafo que tu leu. Isso é uma forma ativa de estudo. Então, a gente precisa buscar formas de estudo ativa para fixar melhor a matéria. E por que utilizando esse método ERA? O primeiro E vem de estudo, o segundo E vem de exercícios de fixação, o R vem de revisão e o A de avaliação, que vem por meio de simulados. Então, é muito importante esse estudo ativo. O próximo ponto que eu vou falar, que é muito, muito importante e que eu comentei já brevemente, é sobre as revisões. Gente, a gente tem a nossa curva do esquecimento, tá? O que acontece? Quando a gente aprende e estuda alguma coisa hoje, o nosso cérebro vai fixar no período noturno, quando a gente está dormindo, tá? Se a gente fica muito tempo sem ver aquela matéria, o nosso cérebro entende que aquelas informações estudadas não são mais importantes. E, ao longo do tempo, ele vai descartando aquelas informações. Essa é a chamada curva do esquecimento. A gente começa aqui sem estudar, tá lá embaixo. Aí a gente tem o pico de estudos
que é o momento que a gente mais aprende. E depois, conforme os dias sem revisar a matéria, a gente vai entrando nessa curva do esquecimento, ó. E pode ver que ela vai descendo até a gente descartar tudo que a gente aprendeu. Então, a gente precisa sim fazer as revisões das matérias. A gente precisa ter de forma periódica para alimentar a memória a longo prazo, porque é essa memória a longo prazo que vai fazer a gente passar em concurso público. Aquelas matérias, aquelas partes decorativas, aquelas decorebas que a gente precisa saber, isso a gente decora véspera de prova, na semana da prova. Mas o mais importante, toda a matéria do edital, ela tem que estar na memória a longo prazo. Então a gente precisa revisar. E como que a gente pode fazer essas revisões? Por meio de questões. Por quê? Porque é um estudo ativo, conforme eu falei. Então, como que eu vou fazer as revisões? Tem várias maneiras de tu revisar. Tu pode fazer por mapas mentais, tu pode fazer por resumos, se teu material já tem resumos, para te não perder tempo fazendo. Mas o método mais eficaz e que eu acredito que eu botei em prática e que deu certo é por meio de questões. E como que eu faço isso? Eu fiz a aula 1, tá? De português. Terminei a aula 1, fiz questões para fixar. Antes de eu começar a aula 2, eu vou fazer 10 questões da aula 1. Entendeu? Assim sucessivamente. Terminei a aula 2. Antes de começar a aula 3, eu vou revisar a aula 2. Por meio de questões também. Fazendo 10, 15 questões, 20 no máximo, dependendo do teu nível de dificuldade. Se é uma matéria que tu não consegue aprender, se tu tem muita dificuldade, aí tu vai fazer mais questões. Mas se é uma matéria que tu consegue fazer de forma mais leve, o teu índice de acertos ele tá maior, digamos assim, de 70% para mais, então só 10 questões para revisar e relembrar aqueles pontos é suficiente. Então, a cada próxima aula, revisa a aula anterior e assim sucessivamente. Então, é um dos métodos mais eficazes de revisar a matéria e que deu certo para mim e que vai dar certo para ti também. O próximo tópico é sobre questões e simulados. Vocês veem que eu bato muito na tecla das questões, porque as questões, gente, têm diversos benefícios. Além de ser um estudo ativo, mas também a gente tem um jeito certo também de fazer questões. Não é só fazer número de questões. Hoje eu posso falar com propriedade, porque eu já fiz quase 200 mil questões. Sim, desde 2020 eu comecei a anotar todas as questões que eu faço. Todas. Então, por isso que eu tenho meu planner e eu anoto quantas horas eu estudo, quantas questões eu fiz, qual é meu índice de acerto dessas questões e meu índice de erros. Porque é isso, fazer questões só por fazer não adianta. Tu tem que saber o que tu tá errando daquela questão. Tu tem que olhar o comentário, por que tu errou. Porque se tu não souber por que tu errou, tu vai errar novamente aquela questão. Então, a gente precisa saber fazer de uma maneira correta as questões. Tenha o teu caderno de erros, anote quantas questões tu fez, qual é aquele ponto que tu tá errando. Ah, eu tô errando mais sintaxe de português. Então, tu tem que fazer mais questões de sintaxe. Então, é isso. E até mesmo porque as questões, gente, das bancas, elas são finitas, elas não são infinitas. Chega um determinado momento que as questões vão se repetir, entendeu? Aquela banca, ela fez concursos de diversas áreas. Então, chega uma hora que as questões vão se repetir entre esses concursos. Então, por isso que tu tem que dominar as questões e principalmente questões da tua banca. Eu sei que às vezes é limitado, não tem tantas questões daquela banca, e aí tu vai fazer questões de outras bancas, mas sempre priorizar e fazer todas as questões da tua banca. Então, gente, além das questões, eu coloquei aqui os simulados. E por que a resolução de simulado também é muito importante? Bom, gente, eu não tinha o hábito de simular. E o simulado vem justamente de simulação, né? Simular o dia da tua prova. Por quê? Primeiro, tu vai conhecer a tua banca. Segundo, tu vai ver a disposição da tua prova. Terceiro, tu vai ver por onde que tu vai começar a tua prova. Não é simplesmente chegar e sair fazendo toda a prova. Tu tem que ter uma estratégia. Tu não precisa fazer naquela ordem exata que tá a prova. Tu pode começar com a matéria que tu tem maior dificuldade. Tu pode começar com aquela matéria que tu tenha que decorar mais. Então, já que tu revisou um dia antes da tua prova, tu começa já direto fazendo ela. Então,
a gente tem que ter estratégia para fazer a prova. E a gente só vai ter uma estratégia para fazer essa prova se a gente simular. E a gente precisa simular o tempo, porque teve gente que já perdeu prova porque não deu tempo de terminar, porque não deu tempo de fazer todas as questões, porque demorou muito tempo fazendo a redação. Então, gente, a gente precisa controlar esse tempo também. A gente precisa ter em mente por onde a gente vai começar, quais matérias, quantos minutos tem para fazer cada questão? 1 minuto? 3 minutos? Questão que geralmente as provas elas têm questões fáceis, médias e muito difíceis. Tu não pode perder 5, 10 minutos numa questão difícil. Tu vai pular aquela questão e depois que tu terminar toda a prova, tu volta nas questões mais difíceis para poder tentar terminar aquela questão. Então, gente, a gente precisa simular. E o quinto e último ponto mais importante e estratégico dessa aula são as matérias básicas e a banca. O que é das matérias básicas? É tu dominar as matérias básicas da tua prova. E quais são as matérias básicas? São as matérias que mais caem na tua prova. As matérias que têm o maior número de questões, que têm o maior peso na tua prova. Cada concurso público vai ter a sua peculiaridade. Por exemplo, concurso do DPEM, que é a Polícia Penal Federal, ele tem uma matéria em específico que tem um peso 2 vezes mais do que as outras disciplinas, que é a Lei de Execução Penal. Então, cada questão valia 1,5 ponto, enquanto as outras questões, direito constitucional, penal, processo penal, valia 1 ponto. Valia 1 ponto e a de Lei de Execução Penal valia 1,5 ponto. Então, valia bem mais. Então, tu tem que saber quais são as matérias básicas e ficar craque nelas. A gente tem a vantagem das carreiras policiais que a base é a mesma. As matérias básicas são as mesmas. E quais são elas? É o português, é a informática, é o direito penal, é o direito processual penal, português, né, que eu já falei. Então, assim, a gente tem essas matérias básicas, que geralmente são 5, 6, aquelas matérias de direito, legislação, né, extravagante ali, lei de crimes hediondos, enfim. A gente tem essas matérias básicas e a gente precisa ficar muito boa nelas. Depois que tu tiver boa nessas matérias básicas, que geralmente são 5, 6, dependendo do concurso público, a gente vai inserir as próximas matérias, mas nunca deixando de lado essas matérias que tu já estudou, né? Lembrando que a gente vai entrar aí na fase das revisões. Então, depois que tu termina uma matéria, tu não pode simplesmente deixá-la de lado. Tu vai seguir fazendo revisões, mas vai inserir novas matérias no teu ciclo de estudos. Mas essa é conversa para outra aula, tá? Mas lembrando então que tem que ter tem que estar craque nas matérias básicas da tua prova. E a banca. Gente, sem dúvidas, a banca é fundamental. Como que tu não vai conhecer a banca da tua prova? Um dos maiores erros que eu cometi quando eu comecei a estudar foi que o primeiro concurso que eu fiz da Polícia Federal foi em 2018. Eu recém tinha começado a estudar, eu não tinha noção de nada. E eu não conhecia a banca, que é a banca CESP, Sebrasp, a antiga CESP. Que, caso vocês não conheçam, é uma banca que, se tu erra uma, ela te tira um ponto certo. E eu não sabia disso. E eu também não sabia que a gente poderia deixar algumas questões em branco. Então eu não tracei estratégia nenhuma. Eu tava lá mais a passeio, eu não sabia nada com nada. Respondi todas as questões e qual foi o resultado? Eu nem corrigi a prova. Sim, eu não corrigi porque se tu vai errando muitas questões, vai te comendo todos os pontos que tu acertou e capaz de sair até negativa da prova. Então, a gente precisa conhecer a banca para também traçar uma estratégia. Por exemplo, esse concurso da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a gente pode deixar algumas questões em branco. Por exemplo, quando eu fiz Polícia Federal, a minha estratégia foi, eu posso deixar no máximo de 20 a 25 questões em branco. É um número alto? É. É um risco alto? É. Mas se tu não tem certeza e se tu chutar errado, vai te tirar pontos. Então é melhor que tu deixe em branco do que tu chutar e errar a questão. Então a gente precisa conhecer essa estratégia. Então precisa conhecer a banca. Então, gente, a gente vai chegando ao fim da nossa aula.